Olá pessoal, hoje estamos aqui, tive o prazer de receber aqui em casa o César Alberto Ranquetá Júnior. O César é autor do livro Laicidade Brasileira, estudos sobre a controvérsia em torno da presença de símbolos religiosos em espaços públicos, é a tese de doutorado em antropologia, que foi publicada em 2016, e de modo muito especial para falar do livro mais recente do César, que é o Da Direita Moderna à Direita Tradicional, uma análise de uma categoria metapolítica, que foi publicado em fins de 2017, a primeira edição, mas já está esgotada, mas também já há possibilidades aí de uma nova edição revisada, de ser lançada em 2019 para o público brasileiro. Então a gente também fica na expectativa aí que tão logo venha novamente essa obra a circular para o público brasileiro, haja vista que trata-se de uma das obras mais fundamentais e essenciais para o Brasil. César, eu quero te dar boas-vindas, é um privilégio estar te recebendo aqui, poder conversar contigo sobre o teu trabalho, a tua obra, e eu já queria começar te perguntando a respeito do livro Da Direita Moderna, a Direita Tradicional. O que te motivou, o que você estava enxergando nesse período aí que você resolveu escrever este livro aí? Bom, em primeiro lugar agradeço ao Lucas por essa oportunidade. Bem, em relação ao livro da Direita Moderna, a Direita Tradicional, na verdade várias foram as razões e os motivos que me levaram a escrever essa obra. Então, o motivo talvez mais importante e principal foi eu perceber a confusão conceitual e terminológica, né, em relação a essas duas categorias, direita e esquerda. Por quê? Porque sempre a ideia da direita foi associada ao período da ditadura militar, ao autoritarismo, aos regimes de força, etc. Então, esse foi um ponto que me levou a explorar a direita num sentido mais amplo. Então, a direita não é simplesmente, ou não é, na sua essência, autoritarismo, totalitarismo, etc. Um segundo ponto que me levou a escrever esse livro foi a identificação da direita com uma postura anticomunista e antimarxista. Ok, um dos traços que define a direita é o anticomunismo, é o antimarxismo. Mas a direita, ela não se exaure, ela não se esgota numa postura meramente reativa, uma postura meramente de defesa face ao ataque da esquerda progressista revolucionária. Então, procurar trazer uma visão um pouco mais integral, um pouco mais abrangente sobre as origens da direita, sobre a genealogia do conceito direita, sobre o que, de fato, tem a ver a direita com toda essa base mais ligada ao mundo da religião, dos mitos, da tradição espiritual. Por quê? Porque esse é um dos pontos que eu exploro no livro. A minha tese no livro, isso nós vamos desenvolver aqui melhor, é de que as categorias direita e esquerda são categorias metapolíticas. Por isso o subtítulo, metapolítica. O prefixo meta, do grego, significa aquilo que transcende a política, aquilo que vai além da política. Ou seja, direita e esquerda tem uma dimensão que é superior e é anterior à política. Politicamente, as categorias nascem com a Revolução Francesa, aquela famosa história que todos conhecemos, a divisão, então, topográfica, espacial daqueles que se sentaram à direita do rei, querendo a volta de uma monarquia parlamentar constitucional, os girondinos, então a direita conservadora, defensora do status quo, e os jacobinos que se sentaram à esquerda na Assembleia Constituinte, defendendo a revolução, o aprofundamento do liberalismo, das ideias republicanas, etc. Então essa é a origem política da dualidade direita-esquerda. Mas a tese central do livro é que essa clivagem direita-esquerda, ela transcende a política e do ponto de vista histórico e do ponto de vista, digamos, da genealogia dos termos, é pré-política. Tem como base o universo das tradições religiosas,
das tradições espirituais, dos símbolos, etc. Perfeito. César, no livro você dedica um capítulo inteiro a expor e depois a examinar o liberalismo mais clássico, né? Desde o liberalismo lá do Locke e Adam Smith, tanto quanto, e de um modo muito especial, autores como Mises, Hayek, né? Esses autores mais relacionados à defesa de uma economia de mercado, né? E também dedica um outro capítulo à análise do conservadorismo mais de vertente anglo-saxã, né? Burke, Russell Kirk e etc. Então tu também examina, expõe os argumentos, a característica dessas linhagens da direita, mas também faz um exame na sequência. Eu te perguntaria assim, o liberalismo econômico, em que medida o liberalismo estrito sensu econômico ele é diferente, ou ele não se conecta, ou se porventura se conecta com a pauta do liberalismo cultural, sexual, desse relativismo liberal? São coisas que dá para separar ou não é exatamente isso? Eu queria assim perguntar assim, em que medida o liberalismo econômico não seria um propulsor dessa pauta mais liberalismo cultural, sexual e etc? Excelente pergunta. Vamos recuar um pouquinho. Então, o liberalismo, historicamente, é de esquerda, não é de direita. O liberalismo se opôs à igreja, se opôs à monarquia, se opôs ao sistema aristocrático, à nobreza, ao clero. Então, as ideias liberais, principalmente o liberalismo francês, têm um cunho laicista, antirreligioso e anticristão explícito. É claro que o liberalismo não é algo monolítico. Existem vários liberalismos, existem diversos tipos e modelos de liberalismo. Nós podemos, então, pensar no liberalismo britânico como uma forma um pouco mais moderada e realista em relação ao liberalismo racionalista francês, um claro teor anticlerical, anticristão. Mas, na essência, e aqui procurando entender o liberalismo no sentido mais amplo, no sentido, digamos, que tem a ver com a ideia da liberdade como centro do pensamento liberal, que coloca o indivíduo também como eixo da realidade, o liberalismo ele está à direita da esquerda, ele está à direita do pensamento, das ideias e da esquerda revolucionária progressista, está à direita da esquerda, mas ele não é historicamente e originalmente de direita. Por quê? Porque ele se opôs àquilo que os historiadores e cientistas sociais chamam de antigo regime. O antigo regime, resumidamente, como uma forma de organização política que estava centrada na ideia da união entre o poder político, o poder temporal do monarca e a igreja. A união entre o trono e o altar. Contra essa união, contra o antigo regime, contra a ordem social tradicional, surge o liberalismo, defendendo as liberdades individuais, o mercado e etc. Bom, mas procurando responder a tua questão, na minha perspectiva, na minha ótica, eu acho que isso no livro fica bem claro e explícito, não existe uma distinção entre o liberalismo econômico e o liberalismo cultural e societal. Ambos caminham juntos e ambos partem de três pilares essenciais do ponto de vista de visão de mundo. Em primeiro lugar, o individualismo, eu já disse aqui, colocar o indivíduo como centro da realidade, os direitos individuais, as liberdades individuais. Então, a perspectiva liberal, seja na vertente do liberalismo cultural, libertário do ponto de vista moral, coloca o indivíduo como centro da realidade, portanto, é uma perspectiva individualista. O segundo pilar do liberalismo, nessa perspectiva mais integral, mais essencial, para entender a essência do liberalismo, é o economicismo. Então, os valores relacionados ao mercado, os valores materiais e econômicos, como os valores que fundam a comunidade. Então, o mercado é visto como a instituição por excelência que comanda a vida social. Então, uma espécie de divinização dos valores econômicos, dos valores mercantis, dos valores materiais. É uma perspectiva materialista, economicista, como o seu irmão siamês, o marxismo. E, por fim, a metafísica do ilimitado ou ideologia do progresso, que também pode ser definida como progressismo.
perspectiva do liberalismo, como a do marxismo, é uma perspectiva que olha para o futuro, que parte de uma noção progressista, evolucionista da história. Então, o que interessa é o liberal, principalmente é o liberal no sentido mais amplo, é o que vai acontecer no futuro. Como nós podemos fazer com que a sociedade se torne cada vez mais livre, mais igualitária. Né? Então, o futuro como o vetor de propulsão da vida social, da vida das coletividades. Né? Então, uma ideologia progressista, como no caso do marxismo. E essa metafísica do ilimitado, ou seja, no pensamento liberal mais radical, digamos assim, anarcocapitalista, liberal-libertário, como eu chamo de ideologia liberal-libertária, a ideia de que não existem limites para o progresso, não existem limites para o desenvolvimento econômico. Em nome do progresso material, em nome da evolução econômica, em nome desse futuro paradisíaco, tudo é válido. Então é uma metafísica do ilimitado, do ganho ilimitado, do lucro ilimitado. Isso tem uma relação com a perspectiva do libertarianismo moral e social, que é uma perspectiva centrada no indivíduo, nas liberdades e direitos individuais e justamente nessa ideia de maximização dos direitos, das liberdades individuais, do prazer e dos desejos. Se num lado, no liberalismo econômico, o centro é a maximização econômica, o lucro, o ganho, os valores do mercado, os valores econômicos no sentido mais estrito, do ponto de vista do liberalismo cultural, a máxima é gozar a todo custo. Gozar, ter prazer e garantir o quê? A expansão da liberdade subjetiva. Tá? Frente à moralidade tradicional, frente à ordem social, frente à religião e etc. Desde que não se viole a propriedade privada alheia ao império da subjetividade. Esse é um individualismo possessivo. O Estado serve para garantir o quê? A paz social e a proteção da propriedade. O Estado ele não tem uma dimensão moral, não tem uma dimensão ética. O Estado é um Estado gendarme, um Estado policialesco. Salvo a defesa da propriedade privada. Exatamente. Então, o indivíduo ele é visto como um sujeito movido por interesses pessoais, subjetivos, e cuja ação ela toda é movida pelo cálculo de custos e benefícios, né, de ganhos e perdas. O que é bom é aquilo que vai facilitar a minha vida, os meus prazeres e o meu desenvolvimento material, individual, econômico. Então, se perde no individualismo liberal, econômico e cultural a dimensão da comunidade. O liberalismo é uma doutrina anticomunitária, é uma doutrina antissocial, no sentido de que coloca como vetor principal do desenvolvimento a economia e coloca como eixo da realidade social o indivíduo e as suas liberdades. Para o pensamento clássico, tradicional, católico, cristão, a liberdade não é um fim, a liberdade é um meio, certo? O liberalismo, ou as formas mais radicalizadas de liberalismo, tendem a inverter essa relação, colocando a liberdade e o bem do indivíduo como um fim. Beleza. Não é à toa também que a própria Igreja, ao longo do século XVIII, especialmente XIX, início de XX, publicou inúmeras encíclicas e documentos alertando do perigo, dos riscos do modernismo, da modernidade, do qual o liberalismo é uma das principais expressões, né? Então tem muito a ver com isso também. Deixa eu só fazer um parênteses. Essa é uma encíclica importante que é pouco comentada. A Igreja condenou como algo anticristão, antitradicional o comunismo, mas existe uma encíclica do Papa Leão XIII, se eu não me engano, Libertas, que condena também o liberalismo. Então, do ponto de vista do pensamento clássico, tradicional, cristão, ambas as doutrinas, ambas as ideologias, liberalismo e marxismo, são ideologias materialistas, economicistas e antropocêntricas. Perfeito, né? Perfeito. Nesse sentido, César, no livro As Ideias Conservadoras, para tentar entrar um pouco mais também em outros temas do teu livro,
As ideias conservadoras do João Pereira Coutinho, ele define lá o que é o conservadorismo e o que é o reacionarismo, né? Então, ele vai distinguir também o revolucionário. Ele diz que o revolucionário é o utópico que busca aquele futuro, né, e utópico, impossível de se alcançar, e se guia como isso, tem esse futuro utópico como vetor. Já o reacionário é o contrário, é a outra faceta da visão utópica, é aquele que é nostálgico de um passado e almeja voltar ao passado idílico, que também é inviável, seria, né, o outro lado da moeda do utopismo. Não é exatamente assim que você aborda o tema do reacionarismo no teu livro, né? O que você diria sobre essa perspectiva? Essa é um problema complexo, vamos tentar resumir essa questão. Então, o livro do João Pereira Coutinho, como uma introdução ao pensamento conservador, é um livro muito bom, muito bem escrito. Eu acho que ele consegue, de uma maneira sintética, captar o espírito conservador, a disposição conservadora e mostrar as tensões que existem entre a mentalidade conservadora, as ideias conservadoras e a mentalidade revolucionária, a mentalidade de esquerda, marxista, neomarxista. Agora, eu vejo algumas questões um pouco nebulosas e lacunares no momento em que o João Pereira Coutinho tenta explicar o pensamento reacionário e distinguir o reacionário do conservador. Então, uma primeira reflexão que precisa ser feita. Quando nós observamos as instituições atuais, né, o parlamento, o poder judiciário, a mídia, as instituições culturais, educacionais, a pergunta que eu faço é a seguinte: de tudo isso que existe, o que vale a pena ser preservado, o que vale a pena ser conservado? Na minha visão, pouco merece ser conservado, tá? Porque são instituições decadentes, são instituições corrompidas. Então, tem essa questão de ordem prática, né, de observação da realidade. Será que vale a pena conservar essas instituições? Será que vale a pena conservar esse tipo de sociedade, esse tipo de organização política, social, econômica? Na época do Burke, ok, era válido conservar. Será que hoje é exatamente a mesma circunstância? Exatamente. Tem essa pegada, né? Tem um famoso pensamento de um colombiano chamado Nicolás Gomes Dávila, que eu trabalho num dos capítulos do livro, onde ele diz o seguinte: na época de Burke, valia a pena ser conservador, fazia sentido ser conservador, mas com os progressos do progresso, o conservador deve se tornar um reacionário. A atitude lógica, a atitude, digamos, natural e saudável é a atitude de reação, que inclusive é uma atitude, um instinto biológico. Então, quando o corpo é invadido por bactérias, por vírus, nós reagimos a esse processo infeccioso. Então, a reação é uma disposição instintiva e biológica do ser humano e das culturas frente a um elemento corruptor, a um elemento desagregador. Então, na minha ótica, é um problema semântico e um problema de ordem atitudinal no conservadorismo. Conservadorismo no sentido do conservadorismo liberal, de conservação da democracia partidocrática, do Estado democrático de direito, do laicismo, do secularismo, é uma atitude problemática. Tá? Por quê? Porque o que se conserva, na verdade, são instituições que surgiram com o processo revolucionário, com as revoluções liberais e burguesas, partindo da Revolução Francesa. Tá? Então, a democracia, a separação Estado-religião e a própria economia de livre mercado são instituições modernas que surgem a partir do século XVII e XVIII. Então, é a conservação da modernidade liberal. E a modernidade liberal é uma revolução contra a ordem social cristã tradicional. Tá? Então, a atitude que me parece mais natural e saudável frente à decadência e à degradação das instituições, da sociedade, da cultura, é uma atitude de reação e restauração. Não tanto restauração das instituições,
mas restauração de princípios e de valores. Restauração de princípios e valores ligados ao direito natural, à tradição cristã, à moralidade clássica, ao pensamento clássico greco-romano e por aí. Então a atitude conservadora tem um problema que é esse. O que vale a pena ser conservado do mundo atual? E o que ela conserva? Conserva muitas vezes aquilo que não deve ser conservado, do ponto de vista do pensamento clássico tradicional. Tá? Agora, claro, o conservadorismo, assim como o liberalismo, volto a dizer, não são doutrinas, não são ideias monolíticas. Tá? Existem várias vertentes, nuances, matizes. E outra confusão que eu vejo nessa questão do conservadorismo e do pensamento reacionário, de que o reacionário é um nostálgico, ele quer voltar ao passado, ele quer uma nova Idade Média. Lembrando aqui o título do livro do Berdyaev. Não, é impossível voltar ao passado. A história ela não volta, ela só anda para frente. Né? Não tem como. Isso é uma coisa inumana e antinatural. Seria ilógico tentar retornar à Idade Média. Agora, restaurar princípios, restaurar os corpos intermediários, os grupos naturais, restaurar as instituições, fazendo das instituições saudáveis, de acordo com o direito natural, e restaurar o caráter cristão da família, das instituições políticas, da economia, é um projeto perfeitamente viável. Então, o reacionário não quer voltar ao passado. Ele quer simplesmente fazer com que o futuro seja diferente. O que é necessário é mudar de rumo, é mudar de rota, é trilhar um outro caminho civilizacional, um outro caminho de ordem cultural. E não voltar à Idade Média. Não há como fazer isso. Isso é impossível, é uma utopia. Tá? Bom, a palavra nostalgia, que vem do grego nostos, significa você ter saudade da sua casa, da sua pátria, né? No sentido etimológico original. Então a nostalgia é algo bom, é algo positivo. Então nós temos sim o mundo pré-moderno, a Idade Média cristã, a cristandade, como um modelo, como um exemplo a ser seguido. Mas nós não queremos restaurar a Idade Média. Nós temos a Idade Média e a cristandade, a ordem social cristã e os valores cristãos como princípios guia e norteadores de um trabalho de restauração e instauração. É o que o Papa Pio X já tinha dito. Nós temos que instaurar e restaurar tudo em Cristo, a começar com a nossa individualidade, com a família e depois passando pela sociedade, pelas instituições. O trabalho é de restauração dos princípios cristãos, dos princípios do direito natural. Perfeito, nesse sentido que tu levanta a provocação que ser conservador não é suficiente, né, para dar o fechamento nosso aqui. Não, perfeito. César, assim, ó, Rússia, Putin, Dugin, Estados Unidos, Trump, Steve Bannon, e agora Brasil, Bolsonaro e Olavo. Vivemos uma era da restauração tradicional? Bom, nós vamos ter que também nesse ponto entender um pouco as ideias que motivam cada um desses autores que você citou e cada um desses líderes políticos, né? Então, na minha ótica, se trata de uma reação. Como toda reação, ela tem um pouco de confusão. Tá? Mas, de fato, é uma reação ao establishment, é uma reação ao status quo, é uma reação, sobretudo, ao processo de mundialização, ao globalismo, à hegemonia da esquerda cultural, da ditadura do politicamente correto. Sob esse aspecto, o surgimento da figura de Trump nos Estados Unidos, de Putin na Rússia, de Viktor Orbán na Hungria, o que está acontecendo também na Polônia, em outros países europeus e agora no Brasil com o Bolsonaro, eu vejo com bons olhos. Eu vejo com os bons olhos. Então, a hegemonia política, cultural e ideológica da esquerda, a ditadura do politicamente correto está sendo quebrada, está sendo rompida. O problema é o que essas forças políticas, Trump, Bolsonaro, Putin, Orbán, propõem e o que elas podem fazer de fato. Né? Numa ordem democrática
dominada por partidos políticos, por ONGs, lobbies, grupos de pressão, interesses financeiros, né? Então, até que ponto, de fato, é possível atuar num campo minado? Né? Até que ponto é possível uma revolução tradicional ou uma revolução conservadora em face do mundo e de instituições e de uma cultura que está contaminada pelos princípios revolucionários, pelos princípios que são contra a cristandade, contra os valores e contra a tradição. Tá? Bom, fazendo uma diferenciação, vamos ver. Quem apoia Putin, né, do ponto de vista ideológico doutrinário, é o teórico, filósofo Alexander Dugin. Quem apoia Trump, o estrategista Steve Bannon. No caso do Brasil, o professor Olavo de Carvalho. No momento isso aí, exatamente. Mas existem diferenças de perspectivas, né, de visões de mundo entre Dugin e Bannon. Bannon é mais um ideólogo, um estrategista, né, que teve um papel crucial na eleição do Trump, mas acabou agora se afastando. Está tentando agora criar um movimento nacionalista, populista na Europa, chamado The Movement. Né? E já no caso do Putin, Dugin é um pensador um pouco confuso. Tá? Então você tem uma mistura do tradicionalismo evoliano, do perennialismo, do messianismo russo, alguns elementos de conservadorismo, chamado nacional-bolchevismo. Bom, é uma salada de fruta, uma salada russa. Eu acho um pouco perigosa essa salada. Né? É tentadora, mas perigosa como qualquer tentação. Né? Mas o que eu vejo? Eu vejo como positivo como reação. Mas essa reação, os frutos concretos e o resultado disso, para mim, ainda é algo imprevisível. É uma incógnita. Agora, eu vejo um problema aí, que é o problema também aqui de ordem terminológica, com a expressão populismo. Observem que a mídia, principalmente os intelectuais progressistas de esquerda, e mesmo alguns liberais, para tentar estigmatizar essa reação patriótica, nacionalista, contra a dominação cultural da esquerda e contra os metacapitalistas, os globalistas, chamam esses movimentos, Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán, Putin, como movimentos populistas. Né? Bom, mas por que populistas? E qual o problema desses movimentos serem populistas? Populistas implica o quê? Implica a defesa do povo. Do povo que está sendo esmagado, que está sendo triturado por uma elite, ou melhor, uma pseudo-elite financeira, intelectual, midiática, que vive num universo paralelo e que não está nem aí para as classes produtoras, para a classe média, para os trabalhadores. Então, é o povo que reage contra a oligarquia. É o povo que reage contra uma elite que simplesmente virou as costas ao bom senso, que virou as costas ao senso comum, aos valores naturais, aos valores tradicionais. Então, sob esse aspecto, eu não vejo como negativo esse termo populismo, né? Essa reação nacional populista, né? Que é uma reação espontânea e uma reação significativa. Então, a eleição do Bolsonaro e a eleição do Trump foram quase que miraculosas, né? Diante do cenário que nós tínhamos e do bombardeio, da pressão infernal contra esses candidatos e contra aquilo que eles propunham. Né? Não é exatamente uma restauração da tradição, mas é uma reação parcial. É uma reação. Perfeito. Entendi. Eu acho que é por aí. Por aí. Perfeito. César, a semana passada, na Rádio Jovem Pan de São Paulo, o deputado federal gaúcho, nosso aqui, o Marcel Van Hatten, deu uma declaração que acabou gerando uma enorme polêmica. Aí alguns vieram no Facebook, no YouTube, né, em que ele falou que o Brasil seria subdesenvolvido, atrasado, devido à nossa herança católica, ibérica, espanhola, portuguesa. Ao passo que os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, o são muito em virtude de uma tradição protestante, né, exemplo da Holanda e tantos outros aí que representaria esse modo de entender causas do subdesenvolvimento e causas do progresso, pelo menos material. Como é que tu vê isso aí? Bom,
Uma declaração lamentável. Né? Por quê? Porque que a questão toda é a seguinte: se você coloca como horizonte final da sociedade e da vida dos indivíduos a economia, o mercado e o capital, sem dúvida, os povos anglo-saxões, anglo-americanos, da Europa do Norte, protestantes, são parcialmente mais desenvolvidos tecnicamente, materialmente, né, em termos econômicos. Ocorre que a vida, ela não se, digamos, ela não se resume a ganhar dinheiro. Né? Então, sob uma perspectiva, de uma visão que não restringe a vida social e a vida dos indivíduos ao mercado e aos valores econômicos eu queria e do provocar capital. um pouquinho mais. Eu posso dizer assim também, bom, esses países também são os que apresentam menores índices de pobreza. Não, a Holanda é um paraíso da prostituição. Exatamente. Para ficar no aspecto material, mas enfatizar um ponto, uma virtude, que é, bom, lá tem menos pobreza, sem pelo dúvida, menos. sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos pegar a Holanda, é um paraíso das drogas, da prostituição, do liberalismo moral e, bom, de outras perversões que não cabe aqui a gente desenvolver e tocar. Entendi. Vamos pegar outros países que foram colonizados por ingleses e europeus do norte, holandeses, como Suriname. São drogados como de barriga cheia. Exatamente, exatamente, né? Como Suriname, como a Jamaica. Bom, existe uma diferença entre império e imperialismo. Né? O imperialismo é uma forma de dominação econômica e material. Né? O império é algo um pouco diferente, porque implica uma missão cultural e civilizatória, sobretudo de ordem espiritual. E foi isso que os hispânicos, os ibéricos, os portugueses e espanhóis fizeram na América Hispânica. Então, América Hispânica, não América Latina, porque esse é um nome já contaminado, uma expressão contaminada e de origem francesa e iluminista. Então, a América Hispânica, colonizada pelos portugueses, pelos espanhóis, foi uma epopeia. Né? Então, os espanhóis e portugueses nos trouxeram a língua, português e espanhol, nos trouxeram a religião, o catolicismo, e nos trouxeram também as universidades. Né? Então, isso é uma obra de civilização que não é uma obra apenas de encher a barriga, né? De ganhar dinheiro e desenvolver a economia. Eu não estou negando a importância disso. E mesmo certo. Esse índice que você trouxe, Lucas, é importante. Agora, sim, quando você traça uma comparação entre culturas, nações e civilizações, você tem que estabelecer um critério. Qual é o critério fundamental? Se for o critério econômico, o critério técnico, material, de fato. Agora, você tem que colocar aí critérios de ordem cultural, critérios éticos, critérios morais, critérios espirituais, etc. Então, sob esse aspecto, a colonização ibérica, hispânica, foi uma epopeia, né? Foi algo grandioso, né? Sem desmerecer aquilo que há de positivo também na herança e na ética protestante, do trabalho, da poupança, do que o Weber chamou de ascetismo intramundano, na moralidade, etc, etc. Né? Mas eu acho que foi uma declaração infeliz. Eu gosto do Marcel Van Hatten, é meu amigo, teve no lançamento do livro em Porto Alegre. E, bom, eu acho que é bom ele pensar um pouquinho e, de repente, estudar também autores da tradição hispânica. Quem, e aí exemplo, nós entramos outros... Hoje nós temos um autor importantíssimo que infelizmente é desconhecido no Brasil, que talvez seja o jurista católico mais importante, o professor Miguel Ayuso. Existem outros autores, como Elias de Terrada, como Rafael Gambra. O problema todo é o seguinte, é uma questão de enfoque, uma questão também de cunho editorial, que graças a Deus está mudando. A gente tivemos no Brasil, exatamente, nós tivemos liberais, conservadores nós tivemos uma restauração da tradição liberal conservadora anglo-saxã. Certo, certo. Então, escola austríaca, o conservadorismo americano, Russell Kirk, o conservadorismo inglês, Burke, Christopher Dawson. Bom, excelente, ótimo. Mas eu acho que agora é o momento de dar um passo mais importante, né? Vamos tentar estudar, entender e dar espaço, voz e vez também para os autores da nossa tradição fundadora.
das nossas origens, da nossa raiz ibérica, hispânica, portuguesa, espanhola, que é uma corrente de pensamento conservadora, tradicional, tradicionalista, tão ou mais valiosa que a tradição britânica e inglesa. É possível um diálogo, um debate. Né? Sempre eu digo, e isso eu disse ontem no lançamento do livro, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Nós temos que ampliar e aprofundar o debate. Ampliar e aprofundar o debate, trazendo à luz as várias vertentes e modalidades de direita. Né? Direita liberal, a direita conservadora, a direita reacionária, a direita tradicionalista. Né? Quem sabe não se inaugura com o teu livro aí uma restauração de autores que ainda são completamente desconhecidos da nossa tradição de estudos, da cultura, do ensino, etc. Né? Algum autor brasileiro traz essa bagagem, essa visão que tu pode citar rapidamente para nós? No passado, um autor-chave é o jurista, filósofo José Pedro Galvão de Souza. Tá? Talvez o mais ilustre... Parece que tem projetos de editorial aí para esse ano aí começar a ser publicado livros desse autor. O José Loredo, da editora Resistência, do Maranhão, parece que vai publicar as obras... Bem, já publicou um livro excelente, O Estado Tecnocrático, e vai publicar outras obras do José Pedro Galvão de Souza. Loredo, seus também já vou adiantando aqui, para quem não sabe, o Loredo, da Resistência Cultural do Maranhão, vai publicar 5 livros, se eu não me engano, se eu estiver errado, o Loredo me corrige, do professor Miguel Ayuso, 1 ou 2 livros do Rafael Gâmbara e parece que também outros livros do Elias de Terrada e do Antônio Sardinha. Fantástico. Que é um autor português, tradicionalista, católico também, importante, que precisa ser resgatado. Fantástico, fantástico, César. Nesse sentido, nessa toada aí, dando um avanço na nossa discussão aqui, o arranjo político da modernidade, o republicanismo, democracia, Estado laico, etc., precisa ser suplantado por um arranjo que restabeleça a tradição, isto é, o poder temporal subordinado à autoridade espiritual? E aí eu emendo uma segunda pergunta. Não haveria espaço para uma conciliação da igreja com o mundo da política, considerando que a vida histórico-temporal ela é mesmo imperfeita, paradoxal e tensional? É uma pergunta que daria para escrever uma tese de doutorado ou então um novo livro. Mas vamos lá. A questão crucial aí é entender esse debate entre a relação Estado, religião, política e o campo do espiritual. Né? Então, é muito comum afirmar de que as origens da laicidade, do secularismo, estão na própria tradição cristã. Né? A partir daquela passagem dos evangelhos, onde Cristo afirma, onde há uma afirmação dos evangelhos que diz que dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. É assim? Então, a separação entre o reino de César e o reino de Deus, o reino de Cristo. Ocorre que a tradição cristã e a doutrina social da igreja, se você for examinar com mais cuidado, ela não fala em separação, em divórcio absoluto, mas diferenciação, distinção entre as esferas. Perfeito. Distinção entre o campo da política, do Estado, em relação ao campo da religião. Cada esfera tem uma autonomia relativa de ação, certo? Porém, do ponto de vista do pensamento clássico, tradicional, cristão, o poder político, o poder temporal deve se subordinar à igreja, enquanto guardiã das verdades reveladas e da lei moral natural. Então, uma subordinação, uma certa dependência do poder político secular temporal em relação às verdades divinas reveladas e em relação à lei moral natural. Não é precisamente uma subordinação ao poder da igreja, mas aquilo que a igreja, teoricamente, guarda, protege, que são as verdades divinas, sagradas e a lei natural. Tá? Então, não que a igreja defenda o Estado laico. Tá? A igreja defende a distinção entre esferas, a dualidade de esferas.
que se chama tecnicamente de diarquia. Você tem a autoridade espiritual, a igreja, e você tem o poder temporal do Estado. Mas isso não significa negar a possibilidade concreta e também doutrinária da afirmação de um Estado confessional cristão, ou melhor, de uma ordem social e política cristã, tá? De uma res pública cristã, ou seja, de restaurar o cristianismo, a tradição cristã nos indivíduos, nas famílias, nos grupos naturais e na sociedade, nas instituições políticas como um todo. Então, se trata aqui de uma distinção, de uma diferenciação, de uma dualidade e não de uma separação ou de um divórcio absoluto entre Estado e Igreja, como pregam, por exemplo, boa parte dos liberais. Então, um ponto de atrito e de tensão entre o pensamento tradicionalista, reacionário, católico, e o pensamento liberal, conservador, está aí. De um modo geral, os liberais e muitos conservadores aceitam o Estado secular, aceitam a separação entre Estado e religião. Para o pensamento tradicional, contra-revolucionário, isso é um problema. É um problema. Por quê? Porque é muito difícil você ter indivíduos cristãos ou cristianizados que ajam e vivam de acordo com a lei, com a moral cristã, com os princípios cristãos, sem ter uma sociedade e instituições políticas cristãs. Só existe um povo cristão numa sociedade cristã. Uma sociedade laica, pagã, secular, materialista, produz indivíduos materialistas. Uma sociedade cristã, instituições sociais, culturais, educacionais cristãs podem formar indivíduos cristãos. Então, o problema é de conversão pessoal, claro. A mensagem de Cristo se dirigiu às pessoas, aos indivíduos. Ele foi convertendo indivíduo por indivíduo. Mas é muito difícil você transformar a sociedade, recristianizar a sociedade só a partir dos indivíduos, sem o apoio do poder político e sem o apoio das instituições. Então, as normas, as regras, as leis devem se pautar de acordo com a lei natural, que não é apenas uma lei ligada à religião cristã, mas um princípio de ordem universal, objetivo, necessário. Então, a negação da lei natural, da lei moral, do direito natural, é uma negação da ordem das coisas, da natureza das coisas. É uma negação da própria natureza humana. E aí nós entramos num outro assunto que nós discutimos ontem, que é esse embate entre as forças revolucionárias, antitradicionais, e a contra-revolução. A contra-revolução como uma tentativa de proteger o que resta da cristandade, já bastante enfraquecida, fragmentada, nesse sentido. Perfeito, César. Vou convidar para nós dar uma pausa aqui, tomar um cafezinho e na sequência a gente volta com a segunda parte da entrevista, onde nós vamos falar ainda sobre tradição, tradicionalismo, onde é que entra René Guénon, Júlio Zévola e também encaminhar o final sobre a nova direita brasileira. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com César Alberto Ranquetá Júnior, autor do livro Da Direita Moderna à Direita Tradicional. César, dando sequência à nossa conversa sobre o livro e os temas relacionados ao livro, no livro tu trata da tradição, do tradicionalismo, de um resgate da tradição, e você também se reporta a autores como René Guénon, Júlio Zévola e outros. E eu te pergunto se não há riscos em se reportar a esses autores, tendo em vista que, no fim das contas, a tradição que você se reporta é a de ordem cristã. Preciso uma explicação preliminar. Então, citar um autor não significa aceitar todas as suas ideias e chancelar na sua integralidade a visão de mundo do autor A, B, X, Y, Z. Então, citar um autor não significa dizer amém a tudo que ele diz e tudo que ele defende. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado sobre o tema da secularização, da laicidade, eu me apoio em dois sociólogos, antropólogos, Bruno Latour e Talal Assad, que são da escola pós-estruturalista, pós-moderna, para pensar determinadas situações e desenvolver
algumas ideias e conceitos. Isso não significa que eu seja um pós-moderno. Isso não significa que eu aceite todos os insights, todos os conceitos e a visão do homem, da sociedade que Latour e Talal Assad defendem. Né? Então, no caso do Évola e do Guénon, que são dois autores bastante controvertidos, eu uso eles no livro para pensar duas questões. Em primeiro lugar, a crítica que ambos, Évola e Guénon, fazem à modernidade, né? O famoso livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno. Então, a crítica que Évola e Guénon desenvolve no que tange ao materialismo, ao racionalismo, ao individualismo, ao laicismo, que me parece uma crítica bastante interessante, coerente e que possui alguns pontos de contato com a tradição contra-revolucionária e católica, e também para pensar a ideia de direita tradicional. Tá? Mas o fato de eu me apoiar em Évola e Guénon para pensar essa ideia da crise da modernidade, a crítica que ambos fazem à civilização moderna, e pensar essa ideia de direita da tradição ou de direita tradicional, não significa que eu aceite outras posturas, outras atitudes que ambos autores, Évola e Guénon, defenderam. Todos nós sabemos que Guénon foi islâmico, né? Se converteu à religião muçulmana, e no caso de Évola, ele era um pagão. Garanto para vocês, não sou pagão e não sou gnóstico, sou católico praticante. Citar autores não significa abraçá-los e dizer, eles estão certos em tudo. Se fosse assim, Santo Agostinho não se apoiaria no pagão chamado Platão. Se fosse assim, Santo Tomás de Aquino não se apoiaria no pagão chamado Aristóteles. Então você se apoia em determinados autores para lançar luz sobre determinados aspectos da realidade. Esses autores servem para você pensar determinados problemas, determinados fatos. Perfeito. A crítica que Guénon e Évola desenvolvem na década de 20 e 30 sobre o mundo moderno é absolutamente fantástica. Agora, a parte propositiva e a postura pessoal de ambos, no caso de Guénon, a adesão ao Islã, e no caso de Évola, uma espécie de paganismo romano clássico, imperial, me parecem absurdas, sem sentido, incoerentes e contrárias ao espírito da tradição cristã do catolicismo. Mas, repito novamente, citar autores não significa chancelar a sua visão de mundo. Você se apoia em determinados conceitos e categorias para entender o mundo, para entender a realidade. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta do meu amigo Daniel Marque, que é a seguinte, já voltando para o tema da nova direita brasileira, também tratada no livro. O que é pior para a nova direita brasileira, diz o Daniel? O liberalismo lato sensu ou a herança positivista? Bom, no Brasil, principalmente no período pré-republicano, final da monarquia, muitos positivistas eram liberais e muitos liberais eram positivistas. Então vou citar o caso exemplar de Rui Barbosa, o grande jurista Rui Barbosa, que foi o autor da nossa primeira Constituição Republicana. Rui Barbosa era um liberal e um republicano positivista. Então liberalismo e positivismo, de algum modo, dialogaram naquele período. Então não há uma antítese, uma contradição, uma oposição absoluta entre o pensamento liberal francês ou mesmo o liberalismo americano mais radical, que se apoiava, por exemplo, Rui Barbosa, e a doutrina positivista, da Igreja Positivista de Miguel Lemos, Teixeira Mendes. Bom, o positivismo ele também é algo que precisa ser estudado, porque o positivismo tem várias etapas, várias fases, e tem as suas nuances. Então, em primeiro lugar, você tem a doutrina sociológica positivista, ateia, agnóstica, melhor dizendo, que no final se tornou uma religião política, né? A religião da humanidade, com templos, há um templo em Porto Alegre, inclusive, né?
Então, de uma teoria sociológica, política, se transmutou numa religião secular, a religião do grande ser, da grande humanidade. Pensando dessa forma, nessa evolução do positivismo de uma teoria social para uma religião política, há evidente uma divergência e uma oposição em relação ao liberalismo. O liberalismo não é uma forma de religião política. O liberalismo é uma teoria e uma prática política. Né? Então, aí é um atrito entre liberais e positivistas. Um outro atrito. O positivismo defende o Estado forte. Eu ia dizer, tem Estado viés dirigista perfeito, que é oponente ao... Perfeito, um Estado centralizador, um Estado intervencionista, né? A tradição cultural nossa. Que influenciou muito o período militar. Então, os militares ainda carregam muito esse ranço positivista. Mas do ponto de vista metafísico, do ponto de vista de visão de mundo, há pontos de convergência entre o liberalismo e o positivismo. Ambos são naturalistas, ou seja, partem de uma separação radical entre a ordem sobrenatural, divina, e a ordem política social. Tem aquilo que o Eric Wegelin dizia, tem uma premissa oculta aí que é igual, é semelhante. Exatamente. Nas abordagens filosóficas e políticas que vai decorrer dessas filosofias. É claro que o liberalismo que hoje predomina e que se disseminou em muitos círculos da direita e que tem mais prestígio, que é a escola austríaca, é uma forma moderada de liberalismo. Né? É um liberalismo pessimista. Né? É um liberalismo que tem, digamos, alguns toques do conservadorismo e alguns pontos de convergência com o próprio pensamento tradicional. O Hayek seria uma espécie. Principalmente Hayek. Hofbauer em alguns pontos, o problema é que o Hofbauer teve várias fases, mas o Hayek, ele reconhece o valor da tradição, reconhece o valor dos hábitos, dos costumes, a sabedoria ancestral. Então, o Hans Hermann Hoppe, que é um libertário, tem também, esse elemento. Também. O problema é a demonização da autoridade do Estado, né? E a ambição de destruição do Estado, como se o Estado fosse a encarnação do mal da Terra. Exclusivamente. Então, é uma questão também que merece ser pensada, rediscutida, até que ponto... Bom, aí também existe uma convergência com o próprio marxismo, porque Marx defendia o desaparecimento do Estado, o fim do Estado. Na prática isso não ocorreu. O Estado se agigantou. Né? Então você tem na União Soviética e nos países do leste europeu um capitalismo de Estado. Né? O Estado controla tudo. Então, ao contrário daquilo que Marx defendeu e previa, o Estado não desapareceu. Ele cresceu e se tornou um novo Deus. Então, a crítica que os liberais da escola austríaca fazem ao estatismo, à economia planificada, ao marxismo, é uma crítica excepcional. O meu ponto, a crítica que eu faço, posso estar errado, não sou dono da verdade, é uma crítica a um modelo de sociedade e um modelo antropológico do pensamento liberal, que é um modelo egocêntrico e individualista, baseado no Homo economicus de Locke. Mas essa é uma longa discussão. Né? Perfeito. Dando sequência ainda dentro da temática aí, mais uma pergunta que é também do Daniel Marque, que é a seguinte. Por que você preferiu a taxonomia direita-esquerda ao invés de disposição conservadora e disposição revolucionária? O binômio direita-esquerda não pressupõe o caldo revolucionário da era moderna? Uma pergunta muito inteligente do nosso amigo Daniel Marque. Vamos lá. Então, se nós entendermos a clivagem, essa polaridade direita, esquerdo, apenas no seu sentido político, a partir da Revolução Francesa, de fato, é de alguma maneira pagar pedágio para o pensamento ideológico revolucionário. É aceitar categorias da modernidade política, da modernidade liberal, a partir da Revolução Francesa. Então, a historiografia moderna, recente, principalmente de feição liberal e progressista, ela defende a tese, a partir de fatos que são concretos e reais, de que essa dicotomia política fundamental nasce a partir da Revolução Francesa. Esse é um lugar comum.
aquilo que eu procuro defender no livro é que direita e esquerda são conceitos, são categorias metapolíticas ou pré-políticas, que transcendem a política e que são anteriores à política. Por quê? Porque a origem remota dessas categorias, dessa dualidade, direita e esquerda, remonta ao universo da tradição religiosa, das tradições espirituais, do Ocidente e do Oriente. Então, podemos pensar aqui, por exemplo, na tradição oriental, hindu, budista, que fala na via da mão esquerda e a via da mão direita, ou então mesmo na tradição cristã, que fala no caminho reto, no caminho direito, um caminho cheio de obstáculos, de dificuldades, mas que nos levará ao paraíso celestial, onde nós nos sentaremos à direita do Deus Pai, observe, e o caminho tortuoso, sinistro, o caminho da mão esquerda, um caminho que é tentador, mas que nos levará ao inferno, um caminho sinistro, torto, errado. Então, o próprio sentido etimológico de direita com direito, com aquilo que é reto, com aquilo que é correto do ponto de vista moral, e da esquerda com aquilo que é desviado, que é aquilo que transgride de algum modo a moral tradicional, a lei natural, já nos sinaliza para essa dimensão transpolítica ou metapolítica, pré-política, que é anterior à divisão que parte, então, da ideologia conservadora, no sentido de conservação da monarquia na época da Revolução Francesa, os girondinos, e os revolucionários que queriam a república, liberais e mais extremados à esquerda, etc. e tal, os jacobinos. Então, essa divisão tem uma origem metapolítica, tem uma origem pré-política. E não é só na língua portuguesa direita com o que é correto, direito certo, ou esquerda sinistro. Em outros idiomas essa simbologia ela é implacável no mesmo sentido. Exatamente. Né? Em todas as línguas indo-europeias você tem esse tipo de ideia de que a direita está ligado ao correto, ao reto do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, e a esquerda aquilo que é desviado, aquilo que transgride, aquilo que vai contra, aquilo que se rebela contra a ordem natural, a ordem moral. Tem esse sentido. Interessante ou curioso é que na modernidade ou na pós-modernidade houve uma espécie de inversão, né? A esquerda passou a representar o justo. Perfeito. Né? E a direita a opressão. Exatamente. Inverteu essa relação, foi uma degeneração da linguagem? Não? Exatamente. A manipulação da linguagem, que é uma tática das forças da subversão. Perfeito. Então, ser conservador, ser reacionário, ser de direita é algo negativo. É quase que uma heresia, é um palavrão. Agora, ser tolerante, progressista, é algo cult, bacana. Virtuoso. Agora, uma coisa importante. Eu tive esse insight sobre direita e esquerda, e não é uma tese minha, unicamente minha, outros autores defendem, lendo um trecho de um autor alemão chamado Carl Schmitt, que muitos devem conhecer, um jurista, cientista político alemão, que disse o seguinte, que os conceitos políticos fundamentais da modernidade são conceitos teológicos secularizados. Ou seja, as principais categorias da política moderna têm origem no universo religioso. São conceitos teológicos que se laicizaram. Conceito de direita e esquerda. Excelente. O conceito, por exemplo, de liberdade e de igualdade. Trinômio da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade é uma secularização da mensagem dos evangelhos, da mensagem cristã. A própria ideia hoje disseminada na esquerda progressista, revolucionária, da inclusão social, da igualdade social, é um princípio ligado à religião cristã. É o princípio da caridade, da solidariedade. Então, fraternidade é uma laicização da categoria cristã de Perfeito. caridade. Perfeito. Então, se você começar a pensar uma série de conceitos e noções da política moderna e rastrear a origem, ou seja, a genealogia do ponto de vista da evolução histórica, você vai ver que tem essa origem na teologia, na religião. Perfeito. Então, por trás de todo problema político há um problema religioso.
Esse é um outro autor importante, o Donoso Cortés. O problema de fundo é um problema religioso, é um problema espiritual, é um problema metafísico que se reflete, que se projeta na política. Então, essa divisão direita-esquerda é, na verdade, um reflexo na modernidade do combate entre as forças da tradição, aqueles que defendem os restos da civilização cristã, e as forças subversivas anticristãs, luciferinas, satânicas, e que procuram, no final das contas, instaurar um governo mundial sob o domínio do anticristo. O primeiro revolucionário foi Lúcifer. Foi Lúcifer, né? Com o non serviam. Então, não vou obedecer a Deus. A revolução começa com Lúcifer. A revolução começa com a rebelião dos anjos e se projeta até os dias atuais. E nós estamos num período que eu acredito que é um período crítico e decisivo. Tá? Então, somos náufragos, né? Estamos tentando resgatar o resto, aquilo que ainda sobra da cristandade, né? Porque muito pouco sobra da antiga civilização cristã, das sociedades tradicionais, etc. Né? Beleza, excelente, César. Antes de eu encaminhar a última pergunta para você, eu gostaria de deixar uma lembrança do nosso grupo de estudos Humanitas, uma muito xícara obrigado para você tomar o seu café. Muito obrigado. Dos teus estudos. E muito bacana. E agradecer mesmo a tua vinda, a tua disposição para nós ter essa conversa sensacional aqui a respeito de temas do livro e que também até extrapolam aquilo que está propriamente no livro e outras coisas que também não se abordou tão profundamente quanto está no livro, né? Eu que agradeço a gentileza, a educação, a hospitalidade. Muito obrigado. Obrigado nós. A última pergunta, César, para deixar aqui é a seguinte: o que você diria para o público direitista brasileiro, da nossa geração aí, que está lendo, né, autores liberais, da direita liberal, Mises, Hayek, mesmo Rothbard, que seja, conservadores como Edmund Burke, lá da Inglaterra, Russell Kirk, Estados Unidos, Roger Scruton, que estão fazendo um grande sucesso no Brasil, né, especialmente aí desses últimos anos, né? Então eu queria que você... Ótimo, são excelentes autores, são excelentes tradições intelectuais. Eu mesmo sou um admirador. Burke, Russell Kirk, tem coisas muito boas na própria escola austríaca, em Hayek. Continue lendo, é excelente, é um excelente caminho. Agora, nós temos que entender o seguinte, que o Brasil tem uma origem cultural, histórica, cristã e católica, ibérica, hispânica. Então, para nós construirmos o nosso conservadorismo, que não seja uma imitação simiesca do conservadorismo britânico ou do conservadorismo estadunidense, nós temos que conhecer a nossa história, a nossa cultura política, a nossa formação social. E nós temos que conhecer os nossos autores conservadores, tradicionalistas. Oliveira Viana, Alberto Torres, Plínio Salgado, Arlindo Veiga dos Santos, bom, tem vários. O próprio Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, Gustavo Corsão, José Pedro Galvão de Souza, o professor Ricardo Dipp, né, jurista, desembargador em São Paulo, autor de obras muito interessantes, textos muito interessantes, que segue essa linha do conservadorismo, ou melhor, tradicionalismo ibérico, hispânico. Então, nós temos que retornar às nossas origens, às nossas raízes, sem, com isso, negar e simplesmente demonizar. Não se trata aqui de excluir, demonizar o pensamento liberal, o pensamento conservador britânico, mas estabelecer um diálogo, um debate franco, leal, honesto, civilizado e, sobretudo, aprofundar o debate. Aprofundar o debate e ter também um pouco de sensibilidade e de abertura em relação a essas outras vertentes do pensamento conservador e tradicional. Então, principalmente de linha nacional próprio, Plínio Salgado, Oliveira Viana, Gilberto Freire. Gilberto Freire é um autor conservador brasileiro, hispânico, né? E também os autores ligados à tradição ibérica hispânica. Antônio Sardinha, Miguel Ayuso, Rafael Gâmbara. Então tem muita coisa aí. E a ideia do livro é justamente dar esse passo, né, nessa direção. Então, a ideia de que
nós temos uma identificação maior com essa cultura cristã católica ibérica, né, do que propriamente com a cultura anglo-americana, anglo-saxã. Né. Sublinhando, não se trata de uma satanização do americanismo, uma satanização do liberalismo ou do capitalismo. Uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, o homem não é um anjo, nós não somos anjos, não somos espíritos desencarnados, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos ter um bom emprego, ter uma casa, um carro, constituir família. Então não se trata de negar a dimensão econômica e material, mas também não se trata de colocar o econômico e o mercado acima de tudo, como se fosse uma nova divindade, né, idolátrica, uma espécie de monoteísmo de mercado. Esse é um risco que às vezes pode se cair, ter o né? senso de medida, de equilíbrio. Né? Os extremos, os radicalismos, seja a direita e a esquerda, sempre são perigosos. Parece um lugar comum, mas é uma grande verdade. Então, um senso de medida, de equilíbrio, que é uma virtude da tradição clássica cristã. Então, o homem é um ser finito. Infinito é Deus. Ilimitado é Deus. Nós não podemos tudo. Então, eu gosto muito, por exemplo, daquela ideia do Hayek de que o homem tem um conhecimento limitado, que o conhecimento está disperso na sociedade. Então, você pode estabelecer pontes, né, entre o pensamento conservador, entre o liberalismo da escola austríaca, entre o pensamento tradicional. A questão central é entender qual é o elemento mais importante, qual é o valor decisivo, o que deve guiar e nortear a nossa vida. Né? E aí, na minha opinião, nós temos que colocar a dimensão do espírito, a dimensão da transcendência. Deus, o Deus cristão, o Deus transcendente, pessoal, e aquele que é o seu, digamos assim, a encarnação do verbo, logos, nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Cristo no nosso coração, sem Cristo nas nossas famílias, na nossa casa, sem o reinado social de Cristo, Cristo deve reinar não só nos nossos corações, mas na sociedade também. Com a sociedade cristã nós teremos indivíduos cristãos, e com indivíduos cristãos nós teremos uma nova sociedade. Não uma sociedade perfeita, mas uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada e um pouco mais saudável. É isso. Perfeito, César. Agradeço imensamente a tua disposição, esse papo fantástico que a gente teve aqui. Eu diria que a partir dessa conversa e desses autores que você mencionou agora, a gente percebe que a restauração cultural do Brasil está a recém começando. Tem tudo pela frente e eu digo mais, o teu livro, Da Direita Moderna à Direita Tradicional, é sem sombra de dúvidas um divisor de águas nesse que a gente chama de restauração cultural do Brasil. E embora o livro, a primeira edição já está esgotada, né, nesse início de 2019, mas como você falou, está a caminho aí, muito possivelmente já para 2019, uma segunda e revisada edição desse livro, e eu espero que tão logo isso aconteça, porque nós estamos falando de um livro essencial e fundamental para o futuro do nosso país. Obrigado. Então, muito obrigado, César. Obrigado. Foi um imenso privilégio trocar esse Obrigado. papo E fantástico novamente eu agradeço a educação, esse espírito de amizade, esse espírito de hospitalidade, que realmente é fundamental. Né? Então, uma comunidade política é uma comunidade de amigos, que compartilham os mesmos valores, que compartilham os mesmos princípios. Os valores do espírito, os valores de Cristo. Amém. Me caça, sucaça. Obrigadão aí, César. Valeu.